E aí pessoal, tudo bem? Levando em consideração aquele mesmo exemplo que a gente tinha feito anteriormente, agora a gente vai fazer um sistema de login e senha. Para fazer esse sistema de login e senha, a gente vai precisar de 3 componentes. A gente vai precisar de 2 lugares onde que a pessoa vai poder digitar, primeiramente, login e depois, no segundo, a senha. E depois a gente precisa de um botão para quando ela clique, valida se o login e a senha tá certo e aparece uma mensagem. Caso contrário, aparece uma outra mensagem negativando. Tá? Como a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai aqui no layout da nossa aplicação. Nós vamos criar o que? Um edit text. Esse edit text é um campo editável. Tá? Todo componente, quando a gente for setar aqui no Android, a gente precisa definir para ele uma largura e um comprimento. Tá? A minha largura eu quero que fique do tamanho da tela. Então o que eu faço? Eu coloco matchParent, certo? E depois o meu comprimento eu quero que fique o quê? Só o suficiente do componente. Então eu venho e coloco o wrapCont. Para a gente poder pegar o valor que a pessoa vai digitar, a gente tem que definir um ID para esse componente. Então a gente vem aqui, Android ID, EDT, né, de editável, edit text, login, certo? Tá. Mas se a gente ver aqui no design, modo design, a gente viu que não tem nada aparecendo aqui. Como que a pessoa vai saber que aqui é o login ou aqui é a senha? Então a gente tem que primeiro fazer uma forma para a pessoa distinguir. Qual o parâmetro que informa isso? Android hint. O hint é como se fosse o placeholder. Então a gente vai usar o arquivo string. Então aqui isso vai chamar o que? Login, certo? Vai ficar vermelho porque não existe ainda esse campo. Copio e colo aqui, chamar senha. Agora eu venho aqui e crio um botão. Lembrando, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui na mão, dá para fazer no modo design arrastando. Vocês estão vendo que um componente ficou em cima do outro? Isso significa o quê? Vocês lembram que eu tinha explicado no Relative Layout? Significa que cada componente está relativo ao outro. Como a gente não definiu a distância entre cada componente, então ele está entendendo que todos estão no mesmo lugar. Então como a gente faz isso? Existe uma configuração chamada Layout underline below. Então quer dizer que no caso esse primeiro não precisa, no caso o segundo aqui. Layout below significa que o segundo está depois do primeiro. Então eu coloco aqui o ID dele, que é EDT login, certo? E esse daqui está depois do EDT senha. Certo? Tá, vocês estão vendo que ficou aqui a string, porque ele não achou ainda. Então a gente tem que vir values string. Aí eu venho aqui, login senha, certo? Aí vocês voltam lá para Activity, aí vai ver aqui, ó, login e senha. Tá. Assim a gente fez para ficar com Relative Layout. Como seria com Linear Layout? Com Linear Layout, eu tiraria aqui, colocaria Linear Layout, certo? Mas no Linear Layout não existe essa função chamada Layout Below, porque no Linear Layout eu seto, ele precisa, ó, quando a gente aperta Alt Enter, ele está falando assim, sete uma orientação. Então eu venho aqui, ó, se eu setar a orientação horizontal, então aqui eu tenho que tirar.
Se eu setar uma orientação horizontal, como vai ficar? Vai ficar tudo zoado, né? Por quê? Porque eu tinha definido que a largura é do tamanho da tela. Então agora, como a largura de um é do tamanho da tela, os outros não cabem, ó. Tá vendo? Fica aqui, ó, como se tivesse espremido. Tá? Então, a orientação não pode ser horizontal. A orientação tem que ser o quê? Vertical. Então, vocês viram agora na prática a diferença básica entre os dois. No Relative Layout eu tive que setar o quê? Um componente depois do outro. No Linear Layout eu não preciso disso. Eu tenho que falar que a orientação é vertical e automaticamente um componente fica verticalmente ao outro. Certo? Se eu quisesse deixar na horizontal, eu só tinha que tirar, tinha que ter deixado o wrap, o width. Certo? Então a gente viu aqui. Tá, agora eu quero programar isso. Como que eu faço? Eu venho aqui, primeiro eu tenho que falar que eu vou criar um componente de text. Aí eu dou um cast e dou um find view by id. Eu estou falando que eu criei uma variável de edit text e relacionei o edtlogin lá pela parte res, certo? Qual que é a res? A gente já tinha explicado, que é o resource. Então ele procura na pasta resource algum componente que tem o id edtlogin, certo? Agora eu venho aqui, ó, copio e colo e procuro agora o edtsenha, certo? Então agora eu peguei, criei um edit text chamado edtsenha e procurei lá na pasta res, algum que tenha o id edtsenha que a gente já tinha criado. Agora eu preciso fazer isso, mesma coisa com o botão. Beleza? Agora eu tenho que fazer uma ação para o botão. Como que eu faço essa ação? Eu venho aqui, ó, bt, e uso o método setOnClickListener. Aí eu vou e dou new onClickListener. Então ele vai fazer o seguinte: quando eu clicar no botão, ele vai disparar um evento de clique. Aí ele vai me mostrar uma mensagem. Como que a gente faz essa mensagem? No Android há dois tipos de modos de mensagem. Eu fazer por log. No caso log, apareceria aqui embaixo as mensagens, certo? E tem como com o toast. Com o toast, eu apareceria como se fosse aquelas mensagens cinzas, sabe, do sistema. Então a gente vai escolher por toast. Toast.makeText. Aqui eu preciso passar o contexto da aplicação. Então eu venho get application com text, vírgula, uma mensagem, vírgula. Aqui eu defino a velocidade da mensagem, se eu quero que seja rápida ou longa, ou quero que seja rápida, ponto show, para mostrar para mim. Tá? Aqui no caso eu só estou fazendo uma ação quando eu apertar o botão, mas ainda não estou decidindo se o cara digitou certo ou não o login ou a senha. Tá? Como a gente faz isso então? A gente vai aqui e cria uma nova variável, pode ser do tipo string, chamada login, e uma nova variável chamada senha. A gente vai definir que a senha é admin e o login é aqui é admin e o login é admin, padrão. Tá? Como que eu verifico agora se edtlogin e edtsenha é igual a admin? Eu faço o seguinte: if edtlogin for, como if edtlogin getText quer dizer que eu estou pegando o texto que está inserido em edtlogin for. Como que eu estou fazendo uma verificação de string, e string ele é um objeto, então eu tenho que fazer comparação de objetos. Então eu vou equals
o objeto o quê? Login. Certo? Se o EDT_login for igual ao equals login, eu faço alguma coisa. Certo? Se não for, eu faço outra coisa. Tá. Agora, if, copio aqui, né? Para evitar fadiga. EDT senha for igual a senha, eu vou e faço outra coisa. Faço outra coisa. Caso contrário, bom, tá. Agora o que a gente vai fazer? Se o cara digitou o login e a senha certo, vai aparecer logado com sucesso. Se o cara digitou o login certo, mas a senha falsa, eu vou colocar senha inválida. Agora, se ele digitou o login, agora eu coloco login inválida. Certo? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar a nossa aplicação. Clicando aqui, né?